Olá, queridos, estamos aqui para mais uma gravação, mais um pequeno vídeo. Nós vamos fazer o pão de sal, né? Eu faço atoles do pão de sal um dia antes e deixo ela desenvolvendo na geladeira, deixo ela descansando na geladeira de um dia para o outro. Aí nessa atoles já vai desenvolver o fermento, já vai se desenvolver, tá? E amanhã, depois de 12 horas, aí então eu vou colocar o azeite, vou colocar o fermento, e para cada quilo de fermento, de farinha, tu vai usar 30% do fermento natural, tá certo? Eu não faço nada com fermento industrial, só faço as minhas massas só com fermentação natural, tá certo? Então nós vamos preparar atoles aqui, depois eu vou fazer alguns vídeos, cada 30 minutos dar uma virada, a gente vai virar para desenvolver esse glúten, tá certo? Vai misturar aqui a água, a farinha e o sal, mas se eu coloco sal antes, assim, eu coloco o sal na farinha, já mexo junto, do jeito que a minha madre fazia lá na roça, minha nona fazia na roça, a mesma coisa, tá certo? Cada um tem o seu jeito de fazer, então tu vai ver a receita, vai adquirir o teu jeito, o teu modo de fazer, tá certo? Cada um tem uma forma, um modo de fazer. Lembrando, querido, que o meu vídeo é muito, assim, eu não tenho equipamento, eu não tenho um local preparado. Estou aqui na minha cozinha de dentro de casa, amanhã eu vou continuar lá na cozinha da edícula. Mas se inscreva no canal, deixa teu like, deixa teu comentário, nos ajuda a divulgar, tá bom? Aqui eu tenho 500 gramas de farinha, 500 gramas, ok? Aqui tenho uma colher de sal. Eu vou mexer e vou colocar água. Aí tu vai perguntar, quanto vai de água? A água depende muito da farinha. Tem uma farinha que é mais seca, tem uma farinha que é mais úmida. Então depende muito do tipo de farinha que tu vai usar. Eu costumo usar uma farinha especial, uma farinha mais pura, tá? E esse pão que é uma fermentação natural, ele vai um pouco mais de água, ele é um pão que ele absorve mais água, ele tem que ser bastante umedecido, tá certo? Então eu costumo fazer dessa forma. E olha, queridos, se tu está acostumado a fazer pães com fermento químico, aprenda a fazer o pão com fermentação natural, tá certo? Ele é muito mais saudável, muito mais saboroso. Aí a pessoa fala assim, mas farinha branca faz mal. Não, não faz mal não, querido. A farinha branca não faz mal nenhum, não. O que faz mal, na verdade, é o fermento. Por quê? Toda farinha, a pessoa fala assim, não, mas a farinha é sem glúten. Glúten é um fermento, tá certo? Glúten é um fermento. Toda semente, ela contém glúten. Não tem como. Toda semente ela contém glúten. Porque se não tiver o glúten, não nasce. Aí a semente cai na terra. A umidade da terra com o calor do sol vai fermentar. Ela vai fermentar lá dentro e vai nascer. Só que uma tem uma quantidade maior, outra uma quantidade menor. Mas todas têm. Correto? Agora, se eu coloco aqui o fermento industrial com o fermento que já é natural da farinha, ele vai criar um veneno, na verdade. É por isso que as pessoas comem o pão e fica estufada, dá queimação no estômago e coisas parecidas. Então, exatamente é por causa disso. É esse processo de fermentação natural, ele não dá, como eu já falei no vídeo anterior, o fermento não morre. Ele não morre no corpo. Tu come o pão, ele continua trabalhando, tá certo? Agora, o fermento natural é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Só que um fermento industrial, em questão de 3, 4 horas, dependendo do pão, da fermentação, do calor ou do tempo da temperatura, em 3, 4 horas está pronto, já está assado, já está pronto para comer. Aí tu come o pão. Ele vai continuar trabalhando o teu organismo, da mesma forma que ele trabalhou fora.
E a fermentação natural? É a mesma coisa, só que a fermentação natural leva em torno de 48 horas para o pão ficar pronto. Em 48 horas, querido, o que tu já fez? Já evacuou, já limpou, então ele vai auxiliar a flora intestinal, tá certo? Vai auxiliar a flora intestinal. Então isso que é importante a entender, viu? Isso é importante entender. E uma outra coisa que você está aprendendo é o seguinte, ó, padeiro, lava a mão com farinha. Não lava a mão na pia, lava a mão na farinha, ó. Questo. Olha. Já fica limpa a mão, que continua fazendo a massa. Continua trabalhando a massa. Olha. Ok? Esse é o processo da fermentação natural. Nós vamos interromper aqui agora. Vou deixar ela descansar um pouco. Depois a gente volta para começar a fazer as dobras. Tá certo? Eu vou gravando e parando, senão o vídeo vai ficar muito longo. Até mais. Voltando aqui no nosso vídeo, vou adicionar agora o fermento, 100 gramas de fermento, tá certo? Aqui tem 130 gramas de fermento. E também vou adicionar aqui o azeite, tá certo? Porque o azeite é o que vai dar o sabor no nosso pão, tá? Aqui vai uma colherzinha de azeite, tá certo? Vamos agora misturar tudo. É importante que a gente, essa massa, trabalhar bem ela, viu? Vai ficar um pão bem fofinho por dentro, uma casca dura por fora e por dentro bem fofinho, bem... Vou colocar aqui na bancada agora, ó, para misturar bem o fermento, né, com o azeite, incorporar bem na massa. Olha que massa maravilhosa, queridos. Muito boa para trabalhar. Se precisar colocar um pouquinho de farinha na bancada, pode colocar. Uma massa bem saudável, viu? É um pão, como falei, não agride. Pão que você trabalha assim, come, ele não estufa, não enche. Inclusive, como eu tenho, ele auxilia a flora intestinal. Ele é mais digestivo, viu? Inclusive, ele ajuda no emagrecimento, esse tipo de pão. É muito saudável. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui. Não tomar muito cuidado para não colocar muita farinha, viu? Para não... É mesmo só para incorporar o fermento e o azeite. Depois vai deixar descansar de novo. Agora ela vai crescer, né? Deixar um período, ela vai crescer. Ela não é de 40 a 50 minutos, ela demora mais, umas 2 horas mais ou menos, para dar o crescimento, e aí faz a modelar os pães. Pronto, olha, é exatamente isso, olha. Tá aqui, olha que massa, queridos. Olha, tá vendo? É uma massa muito boa para trabalhar. E assim que vai fazer. Agora nós vamos voltar aqui depois para a gente modelar os pães, de como faz para modelar esses pães, ok? Até mais então.
voltando aqui, a cada 30 minutos, tu vai pegar a massa e vai fazer isso, olha. Vai puxar e vai pular para dentro. Colocar fora da vasilha aqui, olha. Assim, vai trazendo ela para dentro, olha. Tá certo? Assim vai desenvolvendo lentamente o glúten. Aquilo que nós já comentamos. Aí não vai causar dano nenhum, tá certo? Vamos deixar mais uns 30 minutos. Tu vai fazer isso 4 vezes. Para que ela desenvolva lentamente o glúten. Depois dessas 4 vezes, tu leva para a geladeira e deixa de um dia para o outro. Estamos aqui para a 4ª dobra, tá? Eu não fui filmando, fazendo as dobras, tá? Para não ficar muito longo o vídeo. Então essa aqui é a 4ª dobra. Sempre molhando um pouco a mão com água. E olha, tá vendo como ela já está bem desenvolvido o glúten? Olha, ele está elástica. Então a massa vai ficar bem elástica, bem fácil de trabalhar. E agora vai ficar descansando até a manhã seguinte. Aqui já foi a 4ª dobra, agora vai para a geladeira. Eu vou deixar na geladeira até amanhã. E amanhã, a gente volta a fazer os vídeos para ir terminando como fazer os pães. Tá certo? Que é muito simples, muito fácil. Sempre que eu falo uma coisa, tudo que tu vai fazer, faça com amor. Não importa, pequenas coisas, faça com amor. Isso aprendi com a minha madre lá na roça, com a minha nona. Tudo que a gente vai fazer com amor, com dedicação, que aí tem a bênção do Senhor. Depois de fazer a toles, descansar a toles, colocou o fermento, o azeite, a massa deu uma crescida, né? Aí a gente vai trabalhar a massa para moldar a massa, ok? E faz isso aqui, olha, procurando sempre manter o ar dentro da massa, tá vendo, olha? A gente mantém o ar lá dentro, sem tirar o ar, ok? A gente faz esse processo. Eu geralmente costumo tirar a massa com 530 gramas. Por quê? Porque 530 gramas, querido, quando a gente vai assar, ele vai perder um pouco. A água que está na massa, ela vai secar, tá certo? Aí vai dar em torno de 500, 495 gramas. Então vamos cortar agora, tirar, para a gente moldar essa massa, ok? E o que dá para fazer com essa massa? Bom, a massa salgada, que dá para fazer vários tipos de pães. Dá para fazer o italiano, fazer a baguete salgada, né? Baguete recheada, baguete sem recheio. Dá para fazer os pães franceses. Dá para fazer uma série de pães com essa massa. Então é importante isso. Fazer o que tu quiser, a ciabatta. Uma coisa importante, cada pão, querido, os pães, ele tem uma marca, tá certo? E tem uma história, o pão tem uma história. É importante a gente entender que o pão, todos os pães têm uma história. Que pão, na verdade, desde que a humanidade existe o pão. E uma coisa importante nós entendermos, que o pão, não existe uma nação, não existe um povo que não coma pão. É por isso que Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O maná do deserto é exatamente o pão dos anjos. E hoje a gente faz o pão, cada região tem uma forma de fazer, mas o processo é um só, tá certo? Cada região tem uma forma de fazer. Vai fazer uma bolinha assim, olha, tá? Deixa eu ficar mais aqui, pegar o vídeo. Aí fecha bem aqui, ó, tá vendo? Tá? Para prender o ar. Aí tu vai pegar o baneton e vai enfarinhar, tá certo? Vai enfarinhar ele e coloca aqui e põe farinha em cima, ok? Põe a farinha em cima
e vai deixar isso aqui crescer. Depois que ele crescer, tá certo? Eu deixo fora da geladeira, depende muito do tempo. Quando o tempo está muito quente, é ruim, não é bom o tempo muito quente. A temperatura ideal para fazer esse tipo de pão de fermentação natural é uma temperatura de 18, 19 graus. Essa é a temperatura ideal. Se é muito quente, coloca um pouco fora e um pouco dentro da geladeira. Vai intercalando geladeira e fora da geladeira. Quando tiver crescido, eu coloco na geladeira, tá certo? Ele fica ali mais ou menos uma hora, mais ou menos, na geladeira, para ele ficar melhor. Quando eu tiro da geladeira, a gente vai explicar como for assar. Esquenta uma forma com uma caçarola em cima, não é? Aí coloco o pão ali, a caçarola por cima, tá certo? E a umidade da massa vai deixar a casca crocante. E continuando falando do pão, querido, é importante a gente entender a história do pão. Cada nação, cada povo tem uma forma de dizer o pão, mas a forma de fazer o pão é uma coisa só, desde o princípio da humanidade. E é por isso que Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Que não existe povo que não coma pão. Não existe povo que possa viver sem Jesus. Nós vamos voltar com o vídeo na hora de assar, tá bom? E aí a gente continua. Estamos aqui agora para colocar para assar. Eu já coloquei no forno a uma assadeira e uma caçarola, tá? Para esquentar. Já esquentou. Agora eu vou virar o pão, né? Com muito cuidado, vira o pão. Muito cuidado, porque ele gruda um pouco, né, no baneton. Olha, ficou bem rústico, tá certo? Ó, é do jeito que eu quero que ele fique. Agora eu vou cobrir ele aqui, olha, e vou levá-lo ao forno novamente. Agora, depois que assar, a gente volta com o vídeo. O pão, querido, está assim, ó. Agora ele vai tirar para a caçarola e agora eu vou voltar ele para o forno até dourar. Queridos, aqui está o pão que acabei de tirar do forno, quentinho, quentinho. Olha só, ó, olha que maravilha. Uma maravilha aqui, olha. Tá quente, até dando para segurar, tá quente. Olha. Dê uma olhada. Esse é o pão de sal, o pãozinho italiano, que eu passo para vocês essa receita passo a passo. Eu sei que tem alguns erros, porque esse é o segundo vídeo que eu faço. Muito obrigado a todos. Compartilhe o canal. Assine aí no canal, deixe teu like, deixe teu comentário, me ajuda a divulgar esse canal aqui, tá bom? Deus abençoe a todos, que vocês sejam ricamente abençoados pelo nosso Deus, em nome de Jesus.